E buscando reforços para a temporada de 2026, o Inter mira mais 2 nomes no mercado. E agora, para a função de lateral. Um é lateral esquerdo, o outro para lateral direita. E eu te trago detalhes dessas negociações. Também envolvendo a situação de Félix Torres. O Corinthians se pronuncia e fala sobre a possibilidade dele vestir a camisa do Inter. Se está perto ou está longe de ser reforço do Colorado. E também a disputa que o Inter entra por um camisa 9 do futebol russo com a equipe do Fluminense. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante, e navega aqui no canal, tá certo? Lá na aba da comunidade tem posts também com informações, também tem os shorts, famosos vídeos curtos e tudo isso e muito mais também por aqui no canal, tá? Não perde tempo, vai lá, confere, porque é muito conteúdo aqui no canal Juliano Machado Repórter. Te inscreve também, hype nesse vídeo aqui, que é sempre muito importante. E também é muito importante que tu vá lá na KTO, kto.bet.br. Tô com o bonezinho, tô com a camisa, porque a KTO é parceira aqui do canal, então não esquece, link tá na descrição, primeiro comentário fixado. Vai lá brincar na KTO, lembrando que é para maior de 18 anos e tu tem sempre que apostar com responsabilidade, tá certo? Vamos lá. Tem 4 tópicos aqui no vídeo de hoje. E deixa eu começar falando aqui sobre a situação envolvendo o Félix Torres, né? Talvez o nome mais próximo de virar reforço do Inter em 2026, o Inter que já anunciou a chegada do Paulinho de Paula. Tem também a questão do lateral Vitor Jesus, mas esse é base barra profissional, né? Também vai acabar treinando aí com o grupo do Campeonato Gaúcho. E aí sim, um segundo reforço de mais estofo seria o Félix Torres. E aí, como vocês sabem, tinha aquela questão envolvendo o empresário, envolvendo o Corinthians, questão de comissão lá da chegada do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Marcelo Paz, CEO do clube, resolveu a situação com o Santos Laguna. O Corinthians não tem mais o transfer ban, isso possibilita também do Corinthians contratar e registrar novos jogadores. Mas impossibilita por enquanto da situação envolvendo o Félix Torres. E o Corinthians, né, pela pessoa do Osmar Stabile, que é o presidente da equipe do Corinthians, se pronunciou sobre a ida, né, ou a vinda, no caso, do Félix Torres para o Inter. E aí abre aspas para ele. Evoluiu. Existia uma dívida também com ele, né? No caso o empresário e o Félix Torres. E esta dívida a gente apresentou a ele a forma de pagamento que nós conseguimos cumprir. Agora está na mão dele aceitar ou não a nossa proposta. É isso aí. Se ele aceitar, pode ser liberado. Não tem problema nenhum, afirmou então o Osmar Stabile ao Alambrado Alvinegro, que também é o pessoal que cobre a equipe do Corinthians lá em São Paulo, tá? Então tá aí. Né, falta, de fato, detalhes, falta o staff e também o Félix Torres aceitarem essa forma parcelada que o Corinthians está se dispondo a pagar pela situação, né, envolvendo essa comissão. Se o Félix Torres, se o empresário toparem, o Félix Torres será reforço do Inter. Já está muito claro que ele não faz parte dos planos do Corinthians para a temporada de 2026 e com isso o Félix Torres está com o caminho livre para assinar com o Inter. Então, muito próximo, e agora é uma palavra, né, daquele que cuida do Corinthians, aquele que é o presidente do Corinthians, sobre essa situação envolvendo então o Félix Torres. Agora, a gente parte para outro nome que também vem lá do Corinthians, que é sobre a situação do Fabrício Angileri, tá? Ele que tinha contrato com a equipe do Corinthians, mas o contrato dele se encerrou. O Angileri estava, né, numa situação de renovação ou não desse contrato com a equipe do Corinthians e até agora não acabou se acertando. E segundo, né, as pessoas que cuidam lá da carreira do Angileri e também quem está à frente do Corinthians, a última proposta feita pelo Corinthians não agradou, só que essa é a última proposta feita pela equipe corintiana. O Corinthians não vai aumentar essa oferta de renovação de contrato então para o Fabrício Angileri, jogador que já atuou com a camisa do River Plate, por exemplo, estava no Corinthians. Esse é lateral esquerdo, seria também uma reposição para a saída do Ramon, que hoje o Inter confirmou o empréstimo junto ao Vitória por mais uma temporada. E segundo o Vitória, é com opção de compra, não é com obrigação. Então isso é um ponto importante. De novo, o Ramon está sendo emprestado e aparentemente não tem obrigação, segundo o post feito pela equipe do Vitória. Mas falando pelo Angileri, né, a informação é que quando o Fabinho Soldado era ainda o executivo de futebol do Corinthians, ele tinha acertado tudo
e estava muito bem encaminhada essa situação. Só que com a chegada do Marcelo Paz, a negociação estagnou e aí não teve mais avanço nessa situação. E o Fabinho, sabendo aquilo que o Angelelli quer para a carreira, sabendo os valores envolvidos nessa permanência no futebol brasileiro, avançou também para contratar esse jogador para o Inter. Então é uma situação que a gente deve ter um novo capítulo na sequência. É um jogador hoje que está livre, então o Inter conseguiria trazer ele para o estádio Beira-Rio. É um jogador que tem qualidade, a informação da André Hernan é que o Inter, além de ter sondado, o Inter quer muito a contratação do Angelelli, então seria, querendo ou não, um jogador que disputaria a posição da lateral esquerda com o Bernabé. Bernabé terminou a temporada em baixa e precisa sim ter uma sombra, pelo menos nesse ano de 2026. Tem o garoto Alisson, mas óbvio, o Alisson vai precisar se afirmar, tem 17 anos de idade, precisa também ter mais minutagem agora nesse Campeonato Gaúcho, para daqui a pouco sim a gente falar que ele briga por posição com o Bernabé. Até o momento a gente não pode afirmar isso de um cara que é muito novo, um cara que precisa de mais rodagem, precisa de mais minutagem para a gente poder ver mais do Alisson. Então por isso o Inter vai atrás de um cara mais afirmado no futebol e um cara que está também já bem ambientado aqui também ao futebol brasileiro, e esse cara então seria o Fabrício Angelelli. E além do Angelelli, também falando sobre a questão de lateral, a gente também fala da lateral direita. O Inter tem, como alvo, segundo o Lennon Haas, o Renzo Saravia, jogador que já jogou com a camisa do Inter, foi um pedido lá atrás do Eduardo Cudê em 2020, depois o Inter pega ele por empréstimo junto ao Porto, não acaba conseguindo a renovação desse empréstimo, e aí o Renzo Saravia, acho que o Inter até consegue 2 anos, mas depois o Inter acaba não adquirindo o Saravia. O Saravia acaba passando pelo Botafogo, não dá certo no Porto, ele vai para o Botafogo, joga no Botafogo, depois ele acaba parando no Atlético Mineiro, também a pedido do Eduardo Cudê, e até a última temporada de 2025 estava vestindo a camisa do Galo. Não teve contrato renovado e, segundo a informação do Lennon, ele está em negociações com o Inter para ser novo reforço, para que o Inter novamente, para que o Renzo Saravia, na verdade, novamente vista a camisa do Inter. E é um movimento que o Inter pensa exatamente para ter um reserva pro Brian Aguirre. O Inter entende que o Alain Benítez é um jogador fora dos planos. O Alain Benítez ele é insuficiente, o Inter já diagnosticou isso e o Inter tenta repassar o Alain Benítez, só que até o momento não teve nenhum clube interessado. E o Inter vai, entre aspas, pressionar o staff do Alain Benítez para essa saída, trazendo um jogador para a lateral direita. E esse jogador, então, seria, segundo o Lennon Haas, o Renzo Saravia. Negociações em andamento, o Inter vai avançar nessas próximas semanas também em cima desse nome, para aí sim fechar e o Saravia acabe chegando no Beira-Rio, porque ele entra naquela questão de negociações de ocasião. Ele está livre no mercado, só chegaria pela questão salarial, então seria um negócio muito simples de o Inter fazer, e é por isso que o Saravia, então, está nesse momento negociando com o Inter. O Inter também entende que o Bruno Gomes, nesse ano de 26, não vai jogar na lateral. O Bruno Gomes vai ser volante. Ele vai jogar no meio-campo colorado, a pedido do Paulo Pesolano, tá certo? Então, Renzo Saravia também negocia com o Inter. E para a gente finalizar o vídeo, deixa eu falar sobre o Alejandro. Informação importante sobre a situação envolvendo o Alejandro. O Atlético Mineiro não está liberando o Hulk pro Fluminense e o Fluminense está indo atrás de um plano B. E esse plano B seria, então, a contratação do Alejandro. É um jogador que está fora dos planos do CSKA Moscou, já tem o sinal verde para ele voltar ao futebol brasileiro em 2026 e o Inter seria o clube que está mais à frente dessa negociação, porque o Inter vem conversando com o staff do Alejandro. Em meio a isso, em paralelo, também as mesmas pessoas que cuidam da carreira do Vitinho, e para que esse negócio aconteça, o Inter também já vai se adiantando na situação do Alejandro. Chegou o Fluminense e o que eu tenho de informação é, o Fluminense quer a contratação do Alejandro, mas o Alejandro nesse momento dá prioridade para fechar com o Inter, porque o Inter já tem uma sondagem há mais tempo. O Inter deseja a contratação do Alejandro desde a metade de 2025, até mesmo antes dele fechar com o CSKA Moscou, o Inter estava interessado, mas os valores eram muito altos para que o Inter acabasse fechando com o Alejandro na época, que pertencia ao Red Bull Bragantino, e ele acabou parando no CSKA Moscou. Por lá não conseguiu render, ganhou uma segunda chance, não aproveitou e por isso ele vai voltar ao futebol brasileiro nessa temporada. O Inter está na frente, segundo essas pessoas que eu conversei, mas é aquilo. O Fluminense tem como atrativo Libertadores da América, o Fluminense também pode oferecer daqui a pouco uma questão salarial maior para o Alejandro para voltar ao futebol brasileiro, então a gente não pode descartar. Mas aquilo que eu escutei de pessoas que são ligadas ao Alejandro
e também pessoas de dentro do Inter, é que o Inter está muito otimista com a concretização da negociação, que o Alejandro venha por empréstimo com opção de compra até o final da temporada, tá? Mas é o Fluminense que entra no páreo também nessa situação, tá certo? Não esquece, gente, deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, também dá aquela moral lá na KTO, kto.bet.br, que é a casa de apostas aqui do canal. Deixa eu trazer um bastidor para vocês. Eu tô aqui no sítio, que a gente está fazendo a Copa Santiago. Se liga só neste amigão que tá aqui, ó. Acho que eu não consigo dar o zoom, ó. Mas tá lá, ó. Companhia aqui, não só do cavalo, mas também tem lagarto por aqui e tudo mais. Enfim, a gente vai gravando, hoje é folga, né? O Inter classificou na Copa Santiago ontem, então agora só joga na sexta-feira e espera por Grêmio o salto na semifinal da Copa Santiago. O gurizada tá fazendo muito bem aqui, tá honrando de fato a camiseta do Inter e tá fazendo bonito, tá? Mas é isso. Beijo grande em vocês, tamo junto, até mais, tchau!